nós consideramos que o mundo vive uma grave crise de governança ocidental, que exige esforços de todos os que estamos aqui para criarmos mecanismos novos de cooperação internacional se quisermos salvar a civilização humana. Por isso, defendemos, junto com vocês, a superação da dependência do uso de moedas ocidentais em nossas trocas econômicas e apoiamos a adoção de outros mecanismos alternativos de pagamento e investimentos para facilitar a nossa integração e o desenvolvimento econômico dos nossos países e deixarmos de sermos reféns do uso do dólar. Defendemos a tributação dos milionários, cada vez em menor número, porém com maior riqueza sob o seu controle. É preciso controlar os capitais especulativos que estão nos paraísos fiscais e, assim, termos recursos institucionais para combater a pobreza, a fome e a desigualdade social que estamos todos comprometidos. Nós defendemos também que o Banco dos BRICS, querida presidenta Dilma, crie mecanismos para aprovação de projetos sociais que as organizações populares possam apresentar ao banco. E também, sendo porta-vozes do Fórum de Jornalistas do BRICS, que também se reuniu alguns dias passados aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, eles propõem que os governos do BRICS criem uma Big Tech aberta, que seja acessível a todos os povos do Sul global, para nos livrarmos da manipulação e do controle que as atuais Big Techs estão fazendo, não só na ideologia, mas na luta política em nossos países. Uma Big Tech para o Sul global. A proposta, lançada pelos jornalistas independentes reunidos no dia 4 de julho durante o BRICS Press Meeting em Niterói, foi levada pelo coordenador do MST, João Pedro Stedley, aos mandatários dos países do BRICS, durante a cúpula do Rio. O encontro histórico de Niterói, às vésperas do evento anual do Bloco, este ano sob a presidência brasileira, foi organizado pelo jornal Toda a Palavra e pela TV Comunitária de Brasília, e contou com apoio de importantes mídias do Sul Global, como o Brasil 247, a agência russa Sputnik, a TV BRICS, a Telesur da Venezuela, a agência cubana de notícias Prensa Latina e a televisão iraniana Span TV, entre outras, além de jornalistas destacados como o analista geopolítico Pepe Escobar, o escritor e presidente da Biblioteca Nacional Marco Lucchesi e pesquisadores do NUBRICS, o Núcleo de Estudos BRICS da Universidade Federal Fluminense e da UFRJ. Realizado à margem da reunião de dirigentes do BRICS, o encontro dos jornalistas ecoou tanto na cúpula como na mídia de todo o Sul global. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, foi o primeiro mandatário a receber uma cópia da Carta de Niterói, o documento redigido pelos profissionais de imprensa independentes com as propostas geradas pelo BRICS Press Meeting. Uma Big Tech da maioria global, uma Big Tech de los BRICS para dar voz a los pueblos que não têm voz para construir um mundo multipolar. Pido permissão para entregar-se. Muchas gracias a todos. Nesta edição especial do programa No Fio da História, você assistirá a um resumo dos principais momentos desse evento inédito, que lançou as bases de uma grande articulação internacional de jornalistas e de veículos independentes de imprensa para se contrapor à mídia neocolonial do Ocidente coletivo.
o Oriente que vai se ocidentalizando e o Ocidente que vai se orientalizando. Temos visto essas trocas de relações que já haviam sido, inclusive, previstas por Jung. O masculino mais feminino, o feminino mais masculino, no final, dizia Jung, do século XX. Mas, sobretudo, essa aproximação entre Ocidente e Oriente, que foi muito prejudicada, muito massacrada e muito instrumentalizada a partir das Torres Gêmeas. E, naquela altura, defendíamos uma perspectiva importantíssima do lugar do Islã no mundo contemporâneo. E não era pensar num choque de civilizações, mas pensar numa complementação de civilizações. E os BRICS, é claro, não é? Ninguém está pensando numa história muito simplória. É claro que a questão econômica, ninguém vai discutir essa questão econômica. Mas o problema talvez maior na construção do diálogo entre as civilizações, entre as aproximações de Oriente e Ocidente, se forem apenas limitadas, e isso lembrava Marx por outras razões, nos próprios Gundurisse, na crítica, prefácio da crítica, economia política, etc., que há um elemento importantíssimo, indistinguível, esse sim, inalterável, que é o da cultura. Porque aí nós vamos estabelecendo realmente laços que ultrapassem, digamos, aquilo que seria um tempo mais rápido, um tempo conjuntural, e estaríamos construindo uma duração maior, a longa duração, como já disse alguém, a duração das relações diplomáticas, culturais, a diplomacia da cultura que fosse capaz de abranger todos os nossos povos. Podemos incluir jovens muito talentosos, talentosíssimos, das periferias todas do mundo e dos BRICS, que têm toda a capacidade de estabelecer, por um gesto de ousadia e de reconstrução, aquilo que dizia o nosso querido Machado de Assis, num dos clássicos: é preciso fazer a história dos subúrbios. Agora são subúrbios galácticos, agora são subúrbios do planeta Terra, de uma Terra tão pequena, de uma Terra tão intensa, e para uma cultura da paz. Se a cultura da paz não for um tema principal do nosso cotidiano, da nossa agenda, o passo será muito curto, muito pequeno e bastante medíocre. Mas a paz não é um maná que vem do céu, no meio do deserto. A paz é a construção intensa da justiça, em que nós podemos fazer uma nova Divina Comédia, Oriente conversando com o Ocidente, Ocidente se orientalizando e vice-versa. Aí a grande epistemologia do Sul. Não apenas as diferenças que agora nos desamparam, mas as diferenças que sejam, de fato, uma promessa. E essa promessa é do amor entre os homens e para os homens, entre os homens, debaixo das cidades, porque nós vivemos no território, ocupamos os territórios, somos filhos do território, defendemos o território. E nós queremos, como queria Hlebnikov, estabelecer grandes ferrovias que interliguem, agora está acontecendo, mas grandes ferrovias que interliguem o oceano, que não é barreira, a língua, que não é barreira. Barreira é a guerra, barreira é a política da exclusão, barreira é a política do ódio, e aí nós nos colocamos. E eu venho trabalhando a ideia de que os BRICS, na verdade, são herdeiros do espírito de Bandung e são herdeiros de algumas questões que já foram trazidas em profundidade, explicitadas pelos primeiros herdeiros de Bandung, que foram aqueles que forjaram o movimento dos países não alineados. Na Indonésia, em 1955, esses chefes de Estado vão, num telão de fundo, né, num contexto de Guerra Fria, divisão do mundo, né, entre duas potências com propostas, visões de mundo, sistemas econômicos, ideológicos diferentes, eles vão dizer: a verdadeira divisão do mundo é a que separa os que se desenvolveram e são ricos hoje às custas do nosso subdesenvolvimento, da nossa pobreza e do nosso atraso. Né? Mas, então, o que o movimento não alinhado traz como duas grandes propostas? Uma delas, uma nova ordem econômica internacional, é condição sine qua non para nós, terceiro mundo, podermos chegar ao desenvolvimento. Se as regras de jogo na economia mundial, que está controlada por grandes monopólios, não mudam, nós nunca sairemos do subdesenvolvimento. Segunda bandeira, que tem tudo a ver com hoje, com a nossa reunião aqui. Nova ordem informativa internacional, ou nova ordem da comunicação. A informação, a proposta.
a informação não é mercadoria. A informação é um direito. E enquanto os fluxos informativos estejam dominados por 4 grandes agências de notícias e elas também fazendo parte dos grandes monopólios financeiros, etc., nós não teremos desenvolvimento. Agora, com essa mesa redonda, com esses 2 pesquisadores do NUBRICS, que é o Núcleo de Estudos BRICS da Universidade Federal Fluminense, professor Eduardo Gomes, que coordena o grupo, o NUBRICS, e professor Lier Pires Ferreira. A edição de abril do jornal Toda Palavra impresso traz aqui um título, uma manchete, que vocês devem ter recebido esse jornal, uma capital para o sul global. Como vocês sabem, o BRICS não tem uma sede, né? O BRICS tem a sede do banco lá em Xangai, né? Do NDB, mas não tem uma sede. Se você quiser mandar uma carta para os BRICS hoje, não tem endereço para onde enviar, né? O Lier, os professores Lier e Eduardo Gomes, eles desenvolveram um artigo que nós publicamos nessa edição de abril, um artigo que está dando o que falar, sugerindo, propondo o Rio de Janeiro como sede permanente dos BRICS. E eu assim achei extraordinária a proposta, porque assim vejo que o Rio tem todas as condições, por ser a cidade cosmopolita que é, a primeira e única capital imperial das Américas, né? Pois é. Mas, enfim, tem essa projeção, né? Teve essa projeção, né? Se tornou conhecida como tal, né? Também. Mas tem um detalhe, Beatriz. Tem um detalhe, Beatriz, importante. Nós estamos no sul global, exatamente no hemisfério sul, geograficamente, né? E estamos ao ocidente, ao mais extremo do ocidente no mapa mundi. Então, isso pode resolver um problema para os BRICS, que é o seguinte: você imagina uma capital dos BRICS na China ou na Rússia, né? Ou em algum outro local da Ásia. Os BRICS, que já são apresentados como uma organização anti-ocidental, né, ficariam numa situação ainda mais... Eu apoiei 100% a ideia, só a questão imperial. E o Rio de Janeiro está no Ocidente. Então, aqui, quem vai dizer que somos anti-ocidentais, né? Então, essa é a tese deles. E eles estão aqui hoje, eu só estou ilustrando com esse artigo que é de autoria deles, né? Eu estou trazendo o artigo para apresentá-los, mas, na verdade, vai além disso, muito além, porque o BRICS, o NUBRICS, né, que é o Núcleo de Estudos BRICS da UF, pode-se dizer, o primeiro think tank de estudos BRICS em universidade brasileira, né? Depois vieram outros, tem o BRICS Policy Center lá da PUC, do Rio, né? Enfim, mas o NUBRICS foi pioneiro e é um grande centro de estudos dos BRICS aqui em Niterói. Né? Olharia por aí, nessa discussão, se somos, não somos, como somos, uma extensa discussão que existe sobre essa direção, né, esse ordenamento internacional. Eu diria que não há dúvida que somos, né, multilateralistas. O que é um passo importante, muito frutífero para, acredito eu, para a política internacional.
do mundo. Definitivo, os laços, romper os laços, as pontes e os caminhos, né, que nos unem tradicionalmente ao Ocidente, porque isso não é possível. Nós temos uma história, né, que se fabrica a partir da expansão colonial desse Ocidente, né? Nós falamos o idioma ocidental, nós professamos fés, né, judaico-cristãs, né, ocidentais, né, e nós estamos hemisfericamente. Então, assim, eu não sei, Ertal, claro que eu não sei dizer, e acho que talvez aqui ninguém soubesse, né, dizer quando nós poderemos nos libertar nessas perspectivas dominadoras, colonialistas, que efetivamente marcam a nossa trajetória enquanto sociedade, né? Mas eu posso te dizer o seguinte, né, é a partir de esforços e iniciativas como essas que aqui estão nesse momento, é que nós poderemos construir essas novas realidades. Então, assim, a utopia, né, não é exatamente aonde nós queremos chegar, talvez, né, mas é aquilo que nos dá a coragem de percorrer o caminho. Né, como diria aquele velho pensador, a cadela do fascismo está sempre no cio, e o que ela precisa é de uma oportunidade de cópula. Não é isso? Então, ela existe e o fascismo subjaz, né, às relações, né, que são permeadas principalmente no âmbito das modernas sociedades industriais capitalistas, da qual o fascismo é um dos filhos diletos. Okay? Então, para a gente pensar, né, como é que no contexto dos BRICS nós podemos, de alguma forma, dar uma resposta, né, a essas emergências fascistas que estão, né, com diversas tonalidades, com diversas configurações, presentes em basicamente todo o Ocidente, quem dera que fosse só no Brasil, mas estão aí permeando quase todas as relações no contexto ocidental, é a gente buscar exatamente construir novos mecanismos de desenvolvimento e inserção internacional. E agora nós vamos tratar mais especificamente da questão da informação e do jornalismo no mundo BRICS. Como já foi anunciado, a mesa é formada pelo Luan Stlier. Luan, ele tem um trabalho voltado na articulação cultural e informativa com vários países BRICS, especialmente a China e a Rússia. Ele preside o IBRICS, que ele vai falar melhor sobre esse veículo dele, né? Temos também o Eduardo Vasco. O Eduardo Vasco foi o único jornalista brasileiro correspondente de guerra na Ucrânia que cobriu o conflito do lado russo, pelo fronte russo. Eduardo Vasco esteve 3 meses na Rússia, participou ali dos momentos iniciais ainda do conflito, né? E ele registrou isso, além das reportagens que ele fez, ele registrou também em livro, né? O livro dele, inclusive, se encontra à venda aqui, para quem quiser, né? Temos o Mário Souza, que é presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Rio de Janeiro, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, e que conhece bem a questão da mídia regional, da mídia local, também para fazer uma abordagem. Tínhamos também prevista a presença do professor Ivan Proença, que infelizmente não pôde comparecer, e também o Paulo Miranda, presidente da TV Comunitária de Brasília, que também ficou preso em Brasília com outros compromissos, não pôde vir, mas ele mandou um vídeo gravado que vai ser exibido ao longo aqui desse debate. Aqui nós vamos discutir basicamente a questão da imprensa independente, a mídia regional, comunitária, e o papel dos jornalistas independentes, né? O jornalista Oswaldo Maneschi, do Toda Palavra, que vai mediar essa mesa. Que o item 2º daquela carta de intenções feita lá no início do movimento dos não alinhados foi exatamente a importância de se criar uma mídia independente, de se criar uma mídia efetivamente informasse a população.
Isso é uma coisa básica, está consignado na Carta das Nações Unidas, o direito à informação, como as pessoas vão formar julgamento, como elas vão formar seu pensamento, se não têm acesso a informações livres. Então, a gente tem o surgimento de algumas instituições, como é o caso, por exemplo, do Conselho Civil do BRICS, que está fazendo agora um encontro extraordinário ali no Teatro Carlos Gomes. Foi uma coisa feita de forma muito militante, muito honesta. A gente tem também o Conselho de Juventude dos BRICS, o BRICS Women Alliance também, que está acontecendo hoje. E eu acho que isso daqui, esse encontro que a gente está fazendo hoje, abre um grande precedente para que a gente crie um conselho de jornalistas do BRICS, um conselho de mídia do BRICS, algo nesse sentido. Não avançou. E, numa pesquisa que eu fiz, no país tem mais de 5.000 rádios, mais de 5 rádios comunitárias. Entendeu? E nessa pequena verba, através dos editais, ele só não chegou, acho que não chegou a 300 rádios. Então, essa disparidade de um governo que a gente acredita que é democrático, é legítimo, mas não tem uma política pública que vise a comunicação comunitária. Saiu uma pesquisa em junho, né, ligada ao Instituto Reuters, né, de jornalismo, sobre a confiabilidade da imprensa no mundo. Nessa pesquisa, né, são listados ali os 16 primeiros veículos convencionais, TVs, rádio e impresso, e 16 sites de notícias principais, ou seja, dos mais consumidos no Brasil, né? Se a gente for ver esses 16 veículos convencionais mais consumidos, a gente vai ver que são aqueles de sempre, de 50 anos atrás, né? TV Globo, rádio, Jovem Pan, Jornal o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, etc. Natural. E esses 16 sites de notícias mais consumidos são praticamente todos vinculados a eles. É o que o saudoso Paulo Henrique Amorim chamou de partido da imprensa golpista, né? São um monopólio, e eles monopolizaram também a internet, no sentido dos sites de notícias. Os mais consumidos são relacionados a eles, né? Para vocês terem uma ideia, 81% dos consumidores de veículos convencionais e também 81% dos consumidores de sites de notícias consomem os veículos da Globo ao menos uma vez por semana. 8 de cada 10, né? Um monopólio monumental. Contudo, o índice de confiabilidade, o índice de confiança da população é apenas 42%. Em 2009, 71% das pessoas confiavam nos grandes veículos de comunicação. Hoje, esse índice caiu para 42%. Mas como é possível, né, se a gente tem aí séculos de disseminação da ideologia dominante, que é a que eles disseminam, décadas desses bombardeios, né, Rede Globo fundada, TV Globo em 65, esses grandes jornais que são os mais consumidos são centenários, né? Eles garantem esse monopólio absoluto até hoje, inclusive na internet e nas redes sociais. Então, como é possível que a confiança seja tão baixa, né? Aí eu acho que a gente teria que olhar, né? A gente não pode desvincular a questão do jornalismo com a questão política. Esse PDB, o partido tradicional da burguesia brasileira, já praticamente não existe mais, né? Então, eu acho que tem uma relação direta, essa queda no prestígio dos grandes veículos de comunicação com a queda na confiança do povo com relação à burguesia, à classe dominante e ao, principalmente, né, ao que domina o Brasil, o imperialismo dos Estados Unidos. Sem alcançar o poder político, a gente não vai conseguir democratizar verdadeiramente a comunicação, porque senão a gente vai pedir para a burguesia, para o Centrão, para o Kassab, para o Tarcísio de Freitas, para o Temer, sei lá, democratizar a comunicação, né?
Porque na prática, apesar de a gente ter o presidente Lula e o PT no governo, a gente está vendo que quem, no final das contas, consegue governar são eles, né? Então, para concluir, se a gente pegar exemplos de colegas que estão aqui, da Telesur, da Sputnik, do Diário do Povo chinês, da Span TV, qual é a característica que tem em comum entre todos esses países e esses veículos? São veículos cujo país, né, conseguiu se libertar desse domínio político e depois do monopólio da comunicação. Aí eu queria fazer uma pergunta, onde que eu estou, esses 30 anos dessa vivência, a gente construindo coisas bacanas, né? O Brasil foi o país que montou mais rádios comunitárias no mundo, também foi o país que teve o maior número de comunicadores populares condenados, mais de 10 mil, enquanto o Brasil vivia o show da democracia. Então, era uma pergunta assim, o que a gente chegou a sistematizar assim? Quem promove a comunicação constrói o desenvolvimento cultural, político e econômico. Qualquer processo de desenvolvimento, a comunicação é estratégica. E, às vezes, o resultado dele é proporcional ao que foi o investimento em comunicação. Quem não promove, não constrói. Sabe? E quem destrói, mata o futuro. Infelizmente, os nossos governos, na comunicação popular, não é só a rádio comunitária, que foram mais de 10 mil fechadas. Os pontos de cultura não mandou a Polícia Federal, mas numa canetada paralisa, né? Então, assim, o que vocês acham disso? Essa nossa relação do nosso governo e a destruição de qualquer processo de comunicação. Eu acho que, como o Mário falou, né, esses números de o dinheiro da publicidade, da verba, da comunicação ir para os de sempre, né? Eu acho que isso daí é o governo confiando no inimigo, né? É o governo confiando no inimigo. Esse daí no âmbito da comunicação, mas aí a gente tem no âmbito da política, que eu acho que o da comunicação é só uma manifestação, né, das opiniões, das ideias que a gente tem dominantes na esquerda brasileira, inclusive, que a gente vê na política o governo confiando no centrão, né? A gente vê os partidos do centrão, que são o quê? Partidos de direita, na base do governo. E aí eles fazem essa guerra contra o próprio governo que deveriam, né, teoricamente, apoiar. E aí a gente vê, nos veículos de comunicação progressistas, nos principais, uma linha editorial que muitas vezes é muito parecida com a dos veículos tradicionais, né? Com a Folha de São Paulo, com o Globo, mas é porque a própria esquerda, a política dela, como é o caso dessa questão da busca pela aliança com o Centrão, né? Da busca pela aliança com a Globo, etc., a própria esquerda tem como ideia essa questão ainda de ficar muito dependente do inimigo da classe dominante. Aí a gente tem a questão da democratização da comunicação, né, que é uma pauta tradicional dos jornalistas, mas que eu vejo que meio que foi abandonada. A gente teve 15 anos atrás, até mesmo um encontro nacional de blogueiros progressistas, nunca mais aconteceu nada disso, eu acho, né? Então, eu acho que, em geral, os jornalistas, os comunicadores progressistas também começaram a meio que se adaptar, né? Conseguiram obter o poder político, expulsaram, né, a hegemonia dos Estados Unidos, em primeiro lugar, de seus países, hegemonia política, e, a partir disso, conseguiram, né, na Venezuela, em Cuba, no Irã, na Rússia, na China, estabelecer uma comunicação verdadeiramente democrática e popular e progressista, né? Por que nós queremos, né, muito criar no Brasil uma política nacional de mídia comunitária alternativa e popular? Sem criar essa política, a gente não discute o resto, por exemplo, que venha a ser um fundo de financiamento para as emissoras, rádios, TVs comunitárias, legislativas, universitárias, as educativas e as alternativas, como TV BRICS,
O Brasil, de fato, está produzindo muito vídeo, manda tudo aqui para nós, a gente passa. A TVT, a Telesul, está podendo fazer essa discussão e essa produção toda. A TV Brasil, que é uma TV sucateada, assim como as demais emissoras públicas e educativas e culturais. E essa nossa unidade, um seminário como esse em Niterói, para discutir jornalistas aí do BRICS, mas a nossa discussão tem que ser muito maior, muito mais ampla, e a nossa unidade, né, tendo a nossa unidade, criarmos um campo unitário de luta política da mídia alternativa, comunitária, webca, sites e tudo, aí nós vamos poder ter uma força conjunta e partir para cima do governo, que é o que a gente tanto precisa. A nossa luta é muito grande. Então é isso aí, um abraço para todo mundo. Bom, boa tarde a todos que chegaram agora. Agora, dessa vez, temos aqui a nossa parceria realmente formada aqui na mesa, o 247 aqui representado pelo José Reinaldo, a Dária, diretora da agência Sputnik para a América Latina, que veio de Moscou, chegou agora porque eles também estão comemorando aqui os 10 anos da Sputnik Brasil, que queremos desde já parabenizar a Sputnik por esses 10 anos. Beto Almeida, que é meu parceiro organizando esse evento, mas que também representa a Telesur, é diretor da Telesur para o Brasil. Temos também o André Takahashi, da Span TV, e o jornalista norte-americano Timothy Rush, que chegou dos Estados Unidos essa manhã, veio direto aqui do aeroporto e nos honra aqui com a sua presença também. Também saudando aqui o comandante do Brasil 247, nosso Leonardo Atucci, que nos honra e que daqui mais um pouquinho vai estar aqui nessa mesa junto com o nosso popstar Pepe Escobar, que também já se encontra aqui no Solar do Jambeiro. A Sputnik fez 10 anos, a Sputnik Brasil, digo, no nosso braço brasileiro, que obviamente opera em língua portuguesa. Vou aproveitar esta ocasião também para fazer uma breve apresentação do como estamos vivendo agora, como estamos fazendo o nosso trabalho nas circunstâncias quando as plataformas digitais são cada vez mais inamistosos, vou dizer assim, para não dizer hostis, enquanto com relação à mídia alternativa, porque cada vez mais dependemos das políticas das plataformas digitais, não só da política dos governos, mas também temos outro desafio, porque a maioria dos leitores em todo o mundo, em América Latina, inclusive em Brasil, em Rússia, onde seja, está consumindo a informação através das plataformas digitais, e os que dominam as plataformas digitais muitas vezes têm a possibilidade de manipular e fazer dificultar a presença da informação que não é desejável para os donos dessas plataformas, para as pessoas e para organizações, entidades, governos que controlam essas plataformas. Somos uma mídia, como agência russa, somos muito sancionados, somos bloqueados em muitas plataformas, mas não é só problema nosso. Em realidade, qualquer mídia que é muito independente e que está ganhando certa popularidade também desafia e também vai ter esses problemas, esses riscos de poder ser sacada do ar do Facebook, do Instagram, do TikTok, do YouTube, que são as plataformas que estão mais usadas, pelo menos se falamos da América Latina. Na verdade, é um desafio que temos
precisamente a mídia que estamos trabalhando na América Latina, porque a China, por exemplo, tem suas próprias plataformas digitais. E os chineses, eles estão consumindo a informação maioritariamente dentro das redes deles. Eles têm Bilibili, eles têm essa outra plataforma, sempre esqueço, que é muito popular dentro da China também. Não, TikTok já não é China, na verdade. TikTok é outra coisa. Não, eles têm as plataformas deles que nós não... WeChat. WeChat, é Bilibili, então eles têm todo um abanico das plataformas que usam eles. Na Rússia a situação é parecida. Bom, usamos VKontakte, usamos Telegram, que foi russo, já não é russo, então também tem um futuro um pouco duvidoso, porque sabemos dos problemas que... tem com a justiça o fundador Pavel Durov, então não sabemos como vai desenvolver aquela estratégia da liberdade que tivemos no Telegram até agora. A Rússia agora está tentando criar o seu próprio serviço de mensageria, que é um novo Messenger Max, vamos ver como vai, mas na verdade o RuTube também fizemos uma alternativa ao YouTube que se chama RuTube, que o governo russo está promovendo e está promovendo organizações russas para que o conteúdo seja publicado lá, mas como mídia que está trabalhando para diferentes países, vemos que, na verdade, na América Latina, o que está usando a maioria das pessoas são as plataformas mais tradicionais, mais populares, não sei se é pela proximidade com Estados Unidos, também pela comodidade, também vamos admitir-se dessas plataformas, que são as primeiras plataformas, as mais desenvolvidas, que muitas vezes têm grande público, que é mais fácil comunicar com os familiares pelo grupo do WhatsApp, entendemos, não? Se vamos criar outro serviço de mensageria, então não vai estar a família dentro desse serviço, e como vamos usar? Só para comunicar entre nós, os profissionais. Então, é tudo sério de desafios, mas essa é a hora para a mídia independente, se queremos conquistar o maior público, se queremos expandir nossos produtos, nosso conteúdo, nossas matérias jornalísticas para o maior número, não só para as pessoas que já duvidam, digamos, da imparcialidade da grande mídia. Esse é o desafio que temos que, de alguma maneira, de sobrepassar, de encontrar alguna respuesta a esto. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a los organizadores por haber convocado a Telesur, por contar con nuestra experiencia, con nuestra palabra. Por problemas de agenda no puedo estar con ustedes físicamente, pero igual quise participar, aunque sea con unos breves minutos, saludar esta iniciativa que nos parece súper importante y mucho más en el marco de este próximo aniversario de Telesur. Este mes de julio, concretamente el día 24, estamos cumpliendo 20 años de labores ininterrumpidas. Son 20 años también en el trabajo por la soberanía comunicacional, por la construcción a través de la comunicación de canales y de medios que nos permitan pensar en una ciudadanía latinoamericana y caribeña. Hoy, 20 años después de la fundación de Telesur, nuestro multimedio habla en español, en inglés y también produce contenidos en portugués. Tenemos todo el interés en compartir esta experiencia, en participar activamente de todas las iniciativas que nos unan y que multipliquen nuestro esfuerzo y nuestro impacto. Realmente sobre eso creo que es importante que conversemos. Nosotros creemos, en primer lugar, que tiene que haber muchísimos más medios. Creemos que la comunicación está en la primera línea de batalla. Hace pocos días, en el marco de la entrega del Premio Nacional de Periodismo en Venezuela, el presidente de este país latinoamericano, Nicolás Maduro, hablaba de que la comunicación hoy es tan importante para los gobernantes como el hecho mismo de preocuparse por los cultivos, por preocuparse por el desarrollo industrial de cada uno de nuestros países. Esto quiere decir que está justamente en la primera línea de las agendas de los gobernantes, de las agendas de los pueblos. Así que si esto es así, y nosotros creemos que es así, suscribimos esa iniciativa y esa preocupación, pues consideramos que todos y todas tenemos que darle ese nivel de prioridad.
Eso como primera idea fuerza. Así que cada emprendimiento social, laboral, los sindicatos, las pequeñas empresas, los emprendimientos, tienen que tener una expresión comunicacional para que, y esto aquí uno con la segunda idea, juntos y juntas podamos construir realmente una red que sea capaz de disputar el sentido. Hoy vemos cómo los grandes medios, los medios hegemónicos que están dominados por el gran poder, por el capital transnacional, por las grandes empresas de comunicación, de datos, por la construcción de inteligencia artificial que distribuye información falsa, que construye agendas inexistentes sin ningún pudor, están dominando la agenda, están dominando el escenario mediático y esto es solo el principio. Si quienes hacemos comunicación desde lo real, con la gente, desde lo local, contando sus verdaderos problemas, contando sus verdaderas luchas, también construyendo desde esas propias expectativas la esperanza, recordándole al mundo lo que lo hace humano, qué tan humana es la humanidad, pues si no trabajamos juntos, si no lo hacemos verdaderamente en conjunto, si no construimos una agenda que compartamos con manera, digamos, rigurosa y efectiva, pues vamos a estar cada vez en mayor nivel de desventaja al mainstream o a los medios hegemónicos. Y creemos y consideramos como un tercer punto que es hoy fundamental, es que dejemos atrás esa idea fuerza que ha estado intrínseca en los medios de comunicación de competir entre nosotros. En Venezuela le dicen a eso de la búsqueda del tubazo, en Colombia le decimos la búsqueda de la chiva. Si nosotros no cambiamos la competitividad malentendida por la complementariedad, por el trabajo en conjunto, cada vez estaremos mucho más lejos de conseguir nuestros objetivos, de poder construir a través de la comunicación un verdadero camino de integración y hoy de salvación de lo que es humano, de salvación de lo que hemos conocido hasta ese momento como la gobernanza global. Entonces creemos que debe haber más medios, que cada vez las políticas públicas tienen que estar en el primer nivel de prioridad de nuestros gobiernos, de las tomas de decisiones de quienes tienen la capacidad para incidir y que tenemos que trabajar juntos. Es hora de construir una verdadera plataforma que nos permita comunicarnos, compartir nuestros contenidos, compartir nuestras agendas, también hacer uso de las nuevas tecnologías, volvernos cada vez más expertos en lo bueno, en el uso de la inteligencia artificial. Para quienes necesitamos que quienes tienen más desarrollo tecnológico lo compartan con los países del sur global que tienen menos desarrollo en ciencia y en tecnología. Y un espacio como este, previo a la cumbre BRICS, donde el propio presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión de esta importante cumbre, ha dicho que hay que hacer una reforma en el Banco del BRICS, que hay que construir una nueva arquitectura financiera, pues diríamos nosotros también hay que construir una nueva arquitectura comunicacional que debe estar soportada también por estas nuevas arquitecturas financieras. Así que espero que este evento pueda pasar de la reflexión, del diagnóstico a la acción, que hagamos cada vez mucho más Telesur, que hagamos cada vez muchos más medios contrahegemónicos, que hagamos cada vez muchos más medios por humanos y para humanos. Les mando un abrazo muy grande, espero verles pronto y estoy muy atenta a todas las reflexiones y a las conclusiones que ustedes están sacando en este importante encuentro. Esse período da guerra, acho que eu vou já partir para esse momento, né? Ele foi teste muito grande para toda a equipe, porque a gente teve que lidar com situações como o apagão de internet que foi necessário no Irã, por causa dos hackers israelenses que estavam utilizando a internet para sabotar e localizar os alvos. As pessoas tiveram que desinstalar seus aplicativos de mensagem, então a gente ficou, né, os correspondentes da América Latina, do resto do mundo, a gente teve que montar equipes de trabalho e conduzir por algumas horas, durante vários dias, o trabalho de forma semi-autônoma, com poucos contatos com a matriz, por causa dessa situação. E, para minha alegria, para a alegria de todos nós, a gente conseguiu aos nossos sites, mesmo com o ataque hacker, em diversos momentos, os sites tanto da Spam TV quanto da Press TV e outros tinham instabilidade, né? Mas os técnicos conseguiram manter no ar e manter uma narrativa para falar o que realmente estava acontecendo e a versão dos fatos da República Islâmica. E isso é muito significativo porque
foi para isso que esses canais também foram criados, os canais internacionais da IRIB, da empresa de rádio e televisão. O Irã, conhecimento de todos, ele é um país sancionado desde o início da Revolução, ele é um país bloqueado e ele é um país que a mídia hegemônica no Ocidente está sempre criminalizando, falando como se fosse o pior lugar da Terra para todas as pessoas, né? E durante a guerra, todo esse trabalho que é feito por Spam TV, por Press TV e todas as mídias internacionais, a gente colheu os frutos, porque as pessoas vieram procurar a gente, né? Vieram procurar nossas redes sociais, nossos sites, para saber a informação, para entender o que estava acontecendo, porque se você ligava nas mídias hegemônicas do Ocidente, parecia que Israel estava tendo uma vitória avassaladora, e eles tentavam ocultar respostas, né, da República Islâmica, e através das nossas redes, e não só das nossas redes, mas de milhares de colaboradores, de simpatizantes no mundo inteiro que começaram a compartilhar o nosso conteúdo em suas próprias contas, seus próprios perfis, caiu por terra a versão que eles estavam tentando vender. A versão de que o Irã é um Estado terrorista, uma ameaça global, e que o ataque era justificado. Né? Você conversa com as pessoas que são minimamente informadas, todo mundo sabe que foi uma traição que ocorreu. O Irã estava negociando com os Estados Unidos e o ataque terrorista da entidade sionista se deu no meio da negociação, tentando decapitar a liderança militar e científica da República Islâmica e promover uma mudança de regime. Eles pensaram que um ataque fulminante, decapitando boa parte da liderança, iria desestabilizar o país, e o que aconteceu foi o contrário. O país se uniu, né, muito em torno do governo. Mesmo pessoas que são críticas ao governo, que estavam em protestos recentes, se manifestaram pela defesa da soberania nacional, não só do Irã, mas pela defesa da luta anticolonial em toda a região, porque os iranianos e seus aliados, eles têm muito claro que é uma luta anticolonial de toda a região. O forte que a gente tem, principalmente nos países que não são de língua hispânica, são as redes sociais, e os algoritmos nos censuram, né? A Spam TV já teve um canal de YouTube com mais de 1 milhão de seguidores e que foi desativado há anos atrás, sem nenhuma justificativa, sem nenhum... Sabe? Apenas um dia chegamos e o canal estava desativado, né? E a gente percebe claramente que as nossas redes sociais elas sofrem uma restrição de alcance. Então, isso é um tema que todos nós temos que discutir. Como que a gente cria as nossas próprias tecnologias, como que a gente sai dessa bolha, dessa prisão que as big techs do Ocidente colocam para a gente, que são, na verdade, big techs ligadas ao complexo industrial militar do Ocidente. Né? A gente não pode pensar que essas empresas elas são apenas empresas capitalistas que só querem lucro. Não, elas são aparatos militares, elas são armas de espionagem, elas são armas de guerra cognitiva. E agora, com o advento da inteligência artificial, esse desafio aumenta, porque agora a gente precisa, além de desenvolver as nossas redes sociais, né, que já virou um discurso comum, a gente tem que pensar também como desenvolvemos as nossas inteligências artificiais, porque eu acho que muita gente aqui já teve experiência de utilizar inteligências artificiais do Ocidente, e aí vai falar de Palestina, vai falar de assuntos mais sensíveis para os interesses do Ocidente, e vem aquela mensagenzinha, a sua solicitação não pode ser atendida, ela vai contra os nossos princípios e tudo mais. Né? Agora, fazer meme do Lula roubando, não sei o quê, isso tudo bem, isso não tem problema para essas inteligências artificiais. Agora, denunciar o genocídio israelense e usar as inteligências artificiais é bem difícil. Você tem que fazer muita volta para conseguir extrair alguma coisinha disso. Né? Boa tarde, caros colegas. Em nome da TV BRICS, gostaria de agradecer a toda a palavra por organizar o BRICS Press Meeting e pelo convite para participar no evento. No mundo contemporâneo, a mídia é o principal instrumento para formar a realidade das informações e a opinião pública. Portanto, a cooperação coordenada e eficaz entre os meios de comunicação não é apenas desejável, é essencial. Sem ela, é difícil imaginar uma cooperação construtiva e harmoniosa entre os países. E hoje,
temos o prazer de compartilhar nossa experiência e os resultados da criação da cooperação internacional de mídia nos países do BRICS+. A ideia de criar a rede de mídia TV BRICS em 2017 foi impulsionada pela necessidade de disseminar informações objetivas e justas sobre as atividades do BRICS, a vida e as realidades dos países membros da aliança. Ao longo de praticamente 8 anos, a TV BRICS conseguiu criar um sistema único de troca de informações que permite a disseminação eficaz de materiais sobre os países do BRICS e do BRICS+, no campo midiático global. Hoje, mantemos relações de parceria em pé de igualdade e de confiança com mais de 100 meios de comunicação em 27 países. Ao mesmo tempo, o alcance da presença informativa é muitas vezes mais ampla devido às republicações. A TV BRICS adapta cuidadosamente todos os seus materiais e os de seus parceiros em 6 idiomas: russo, inglês, português, espanhol, chinês e árabe, o que os torna acessíveis a um amplo público local em diferentes países. No que diz respeito ao Brasil, que ocupa a presidência do BRICS este ano, entre os parceiros da rede de mídia estão veículos de comunicação de renome no país, como o Grupo Bandeirantes, Metrópolis, Brasil 247 e Toda Palavra. Por meio da TV BRICS, informações sobre a vida, as inovações e as conquistas econômicas e culturais do Brasil chegam à mídia local de mais de 27 países. Por sua vez, o público brasileiro ganha acesso à agenda do BRICS e do BRICS+. Um aspecto importante é que todos os materiais são provenientes de fontes primárias, ou seja, a mídia local dos países parceiros. Isso nos permite oferecer uma visão objetiva dos processos que ocorrem em um determinado país. Não atuamos apenas como um centro informativo, que reúne informações confiáveis sobre a vida nos países do BRICS+, em vários meios de comunicação. Com regularidade, iniciamos produções conjuntas com veículos de mídia parceiros sobre os tópicos mais relevantes para a sociedade. Preparamos reportagens especiais, ciclos de programas e documentários. Um exemplo marcante é o filme Dostoiévski Intercontinental, que foi produzido em conjunto com empresas de mídia parceiras da rede TV BRICS, de 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Outro projeto bem-sucedido, implementado em conjunto com o canal de TV brasileiro AgroMais, é o ciclo de programas agroparalelos, dedicado à comparação de práticas agrícolas na Rússia e no Brasil. Além de informar, a TV BRICS busca contribuir para o desenvolvimento da cooperação entre as comunidades jornalísticas dos países do BRICS e tornar essa cooperação algo permanente. Com esse objetivo, a TV BRICS idealiza e organiza projetos como o BRICS Global Media Tour para executivos de mídia dos países do BRICS e de outros países. Contatos pessoais diretos e programações culturais e empresariais intensas ajudam a estabelecer laços realmente fortes entre os meios de comunicação participantes. Temos observado um interesse crescente pela associação BRICS e pelo Sul Global, o que reforça a necessidade de ferramentas confiáveis para disseminar informações precisas sobre esses países na mídia. Acreditamos que, ao fomentar a troca de informações e os laços humanitários, é possível fazer uma contribuição significativa para aproximar os povos e fortalecer relações de parceria respeitosas e mutuamente benéficas. Nosso projeto é uma tentativa de contribuir para o cumprimento dessa missão. Agradecemos novamente a Toda Palavra e ao Luiz Hertal pela organização deste evento e por seus esforços para apoiar o diálogo multilateral na esfera da mídia. Muito obrigada. Eu represento a EIR, Executive Intelligence Review, que é o serviço noticioso do Instituto Schiller e do Movimento Internacional Linden-LaRouche. Faz 50 anos, LaRouche propôs um Banco Internacional de Desenvolvimento em contra do sistema do Fundo Monetário Internacional.
faz 50 anos. O mesmo ano, ele propôs um plano Oasis para o Oriente Médio, baseado na produção de grandes quantidades de água, porque todos os israelenses, os palestinos e outros países, o inimigo de todos é a falta de água, é o deserto. Então, digo isso porque, para nós, o surgimento dos BRICS é realmente um sonho incrível, porque realmente representa um motivo fundamental para o nosso movimento. Eu vou tocar em 3 pontos, mas primeiro quero enfatizar que para a prensa norte-americana isso é muito importante. Isso é uma edição da EIR do 23 de maio deste ano, Establish a New World Peace Order, com uma foto de Lula dando um apertão de mão com Xi Jinping. Isso é de novembro passado. Chancay Port opens floodgates for South American development. Ou seja, o porto de Chancay abre grandes potenciais para o desenvolvimento da América do Sul. Isso é a portada de um folheto nosso de faz 10 anos, Why the United States Must Join the BRICS. Porque os Estados Unidos devemos juntar-nos aos BRICS. Uma nova ordem internacional para a humanidade. Com uma foto de faz 10 anos, quando a Dilma foi anfitrião da reunião dos BRICS em Fortaleza. E ali decidiram fundar o Banco de Desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento. Um passo imprescindível, embora que precisa agora de uma ampliação tremenda, especialmente fora do dólar. Nós, da EIR, do Movimento de LaRouche, representamos uma voz em prol de um desenvolvimento cabal e justo, como se diz em espanhol, para o sul global, a maioria global, que para mim é melhor como expressão. Cabe totalmente aos interesses dos Estados Unidos cooperar, e a Europa também. Realmente, porque o desastre da economia dos Estados Unidos e da Inglaterra, etc., a Alemanha agora vai a pique, como se diz em espanhol, realmente a saída é cooperar, onde realmente existem energias tremendas para produção física, avanços tecnológicos tremendos. Se vê na China, por exemplo, agora. O que realmente traz a expansão das áreas de conflito mundial não é somente uma adição de um conflito com outro. Realmente, a força motriz é o colapso da economia de especulação dirigida desde a City de Londres e Wall Street. Realmente é um momento de falência deles. Por isso, a obsessão com a criptomoeda. É uma obsessão. O Trump e outros. Por quê? Porque agora, com stablecoin, querem ligar o suposto valor do stablecoin aos bilhetes do Tesouro dos Estados Unidos. Ou seja, criar um mercado totalmente independente dos poderes soberanos dos Estados Unidos. É quitar dos Estados Unidos a capacidade de votar as políticas de um Franklin Roosevelt, de um Kennedy. Falar de desdolarização, como fala Trump, em termos de atacar os BRICS, quando as políticas dele é desdolarizar através dessa mania pela cripto, etc. Então, precisamos de uma nova arquitetura de segurança e desenvolvimento à altura de um novo Bretton Woods.
Agora, quem destruiu o Bretton Woods original, ao fim dos 60, foi desde Londres, com o euro-dólar. E com o euro-dólar, pressionaram para que Nixon abandonou elo entre o dólar e a reserva de ouro, abriu caminho para toda a especulação. Este é espetacular a especulação depois. Toda a mudança desses 53 anos ou mais, desde a decisão de Nixon, tem raiz dentro da política britânica financeira. Depois, o que se chama, como se foi, Big Bang, nos 80, quando os bancos britânicos assim expandiram para especulação direta, e não, ou seja, nos Estados Unidos, com Glass-Steagall, houve uma distinção entre a banca que produzia crédito para a produção e a especulação de Wall Street. Foi desde Londres que isso foi aniquilado, e desde então temos esses bancos incríveis que têm um montão de dinheiro, mas não prestam para nada. Eu acho que temos todos unir os povos ao redor de grandes ideias, capazes de realmente empolgar a cidadania em geral, é assim insistir com líderes defeituosos, como Trump, obviamente, ou outros, mas insistir quando realmente cheguemos a um momento onde temos que escolher guerra nuclear ou proceder com o projeto dos BRICS. Agora, o conceito de jornalismo que a Telesur busca fazer é que é o diferencial. Nós temos absoluta empatia, fraternidade, sentido de cooperação com Sputnik, com a Span TV, com Prensa Latina, com Russian Today. E uma das características que há em comum entre nós é que todos somos vítimas de sanções. A Span TV continua censurada na União Europeia. Naqueles que falam em democracia, censuram. A Russian Today está censurada na União Europeia. E que moral tem para falar de liberdade de imprensa? Enche a boca para falar do nada, só expressando a sua imensa hipocrisia. Então, nós estamos fazendo um tipo de jornalismo que visa integrar os povos. Ou seja, nesse momento em que se completa mais um capítulo de BRICS, quero dizer que a Telesur apoia editorialmente, apoia com um jornalismo que não é o jornalismo de fazer o panfleto político, mas é o jornalismo de explicar pelas informações, esclarecendo a necessidade de que o mundo precisa construir outro tipo de modelo econômico cooperativo, multipolar, tem que ser, porque o outro é inviável. Nós buscamos, com o jornalismo, demonstrar a inviabilidade econômica da unipolaridade, que lá dentro dos Estados Unidos já tem um questionamento consciente, como o Timothy falou aqui. Então, isso é o trabalho que faz tanto a Span TV como o Russian, Sputnik, Russian Today, e é exatamente por isso que somos bloqueados, né? Por exemplo, Milei tirou o sinal da Telesur da TV digital na Argentina. Censura fascista. Nós tivemos imensas dificuldades aqui no Brasil mesmo para encontrar maior expansão do sinal, não fosse uma cooperação com o então governador do Paraná, Roberto Requião, que nos colocou no sinal aberto de alcance nacional, nós não teríamos visibilidade. Mas, quando o governador acabou o seu mandato, o novo governador, a primeira coisa que fez, cortou a Telesur. No dia seguinte, no primeiro dia, tirou o sinal da Telesur. Então, isso mostra como esse tipo de jornalismo, esse tipo de televisão, incomoda aqueles que não querem nenhum tipo de mudanças. E eu não quero mais me alongar aqui, e queria apenas, fomos aqui alertados, né, lembrados pela Beatriz, pelos outros que estão aqui, queremos prestar uma homenagem aqui
aos 277 jornalistas assassinados em Gaza. 277 jornalistas assassinados. Israel é um país especializado na matança de crianças, de mulheres e de jornalistas. Todo dia morre um jornalista. Todo dia morre um jornalista em Gaza. É uma matança, um morticínio, é por isso que é absolutamente justificável medidas que parem essa máquina de matar, inclusive o rompimento de relações do Brasil com Israel. Prensa Latina surgió en junio de 1959 como uno de los primeros proyectos comunicacionales latinoamericanos de alcance internacional. Así que de alguna forma hemos sido pioneros en este tema. Surgimos muy modestamente, primero eran pocas oficinas y poco a poco fuimos creciendo, siempre centrados en que lo más importante de nuestra cobertura ha sido el ámbito de América Latina. Además de contar con más de 30 corresponsales que tributan al CAS Noticioso y a nuestro servicio en la web, también tenemos un servicio de radio, de televisión, de fotografía y estamos presentes en todas las redes sociales porque creemos que estas diferentes plataformas son importantes para llevar nuestro mensaje al mundo. Não haverá multipolaridade sem o BRICS e não haverá multipolaridade sem o Brasil, sem a CELAC, sem a América Latina e o Caribe. Por isso que são justas as observações que já foram feitas também sobre a ausência da Venezuela, que é uma ausência forçada. Bom, dito isto, sobre o marco geral deste momento, eu quero também afirmar que nós estamos vivendo uma época de grandes transformações, grandes conflitos, grandes perigos, grandes ameaças, gravíssimas ameaças sobre os povos e, pelo que disse aqui, o nosso companheiro estadunidense, um período em que a própria sobrevivência da humanidade se vê ameaçada. Ele chegou a falar da disjuntiva entre o BRICS e a guerra termonuclear. Então, ou é um ambiente de cooperação internacional, ou é a anarquia generalizada e a confrontação direta entre as potências, que pode resultar, de fato, numa tragédia humanitária. Mas eu acho também que é um tempo de grandes desafios. Então, diante de grandes ameaças, diante de grandes perigos, nós precisamos cultivar, nós jornalistas e outros ramos da intelectualidade, precisamos cultivar e produzir grandes ideias e compartilhar grandes ideias. E as grandes ideias precisam de uma grande consciência social, porque eu não vejo a produção de ideias para o vazio ou no vazio. A produção de ideias ou a defesa de ideias, ela é para fomentar, para produzir uma consciência social, que é algo que anda bastante precarizado hoje por conta exatamente do monopólio que os meios de comunicação exercem, porque corrompem a consciência social, impedem a formação de uma consciência social progressista. Por isso, eu vejo que um dos grandes conflitos da atualidade, a gente tem guerra na Ucrânia, tem guerra no genocídio no Oriente Médio, tem um ataque desproporcional e desigual de Israel e dos Estados Unidos ao Irã. Nós temos ameaças e guerras e conflitos de todo tipo, mas uma das grandes guerras da atualidade é a guerra não armada por mísseis e por drones, que é a guerra da comunicação, a guerra das narrativas. E essa, tal como a guerra dos mísseis e dos drones, das armas nucleares e outras armas de destruição em massa, essa guerra também é desigual,
porque o poderio da arma ideológica, o poderio dos meios para difundir as ideias, não está do lado das forças progressistas, não está do lado dos povos, não está do lado da parte sadia da humanidade, está do lado do imperialismo. Nós devemos ter a consciência de que, como profissionais e como veículos, estamos travando uma batalha crucial e, portanto, o nosso trabalho como comunicadores tem, digamos, um papel estratégico no mundo contemporâneo. A desigualdade, portanto, das condições dessa guerra é o exercício, a posse do monopólio dos meios de comunicação e das big techs, e a fraqueza relativa nossa, muito desproporcional, de força, de meios para poder enfrentar essa guerra. É preciso fazer constantemente a denúncia dos vínculos diretos que os grandes meios de comunicação e as chamadas big techs têm com o imperialismo, com o militarismo e com sua expressão material maior, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é o braço armado do imperialismo estadunidense e europeu. Os vínculos diretos desses grandes meios com o sionismo como expressão ideológica de um Estado genocida, de um Estado agressivo, de um Estado imperialista e de um Estado expansionista, que é o Estado que se escreve com letra minúscula de Israel. E vínculos diretos, denunciar também os vínculos diretos que esse conglomerado tem com a extrema-direita mundial. Esses meios justificam as guerras com as suas usinas de mentiras. Esses meios criam um ambiente propício para as guerras. Nós não devemos nos esquecer quem foi que demonizou Slobodan Milosevic, quem demonizou Saddam Hussein, quem demonizou Muammar Gaddafi, quem demonizou Hugo Chávez, quem demonizou Fidel Castro, porque o método preferencial desses meios é a hostilização de países e a demonização e vilanização dos seus líderes. Pode-se discutir os méritos e os deméritos de cada uma dessas figuras históricas às quais eu me referi. Mas essa metodologia da vilanização é uma metodologia da justificativa da guerra. Eles criam um ambiente propício a que as pessoas fiquem confusas e acabem dando razão. Bom, é preciso mesmo bombardear o Afeganistão, bombardear o Iraque, etc., porque esses países estão a favor do eixo do mal, como dizia um ex-presidente dos Estados Unidos. Quais são os alvos deles hoje? Cuba não respeita os direitos humanos, mata o povo de fome, é uma ditadura de uma família só, etc. Rússia é o grande vilão dos nossos dias. O Putin virou o grande demônio, odiado pelos europeus, coitadinhos, que estão ameaçados pela estratégia da operação militar especial que a Rússia teve que desencadear há 3 anos e meio. A China, porque eles não se conformam que exista um país que nada tem a ver com o sistema político, nem o sistema econômico, nem o corpo de ideias dos Estados Unidos, e mercê de uma estratégia de desenvolvimento vitoriosa a partir do triunfo de uma revolução popular sob a direção do Partido Comunista, eles não se conformam que esse país seja hoje o fator decisivo para a estabilidade do mundo, que seja hoje o carro-chefe da economia mundial. Então, eles têm que vilanizar a China, eles têm que dizer, tá bom, a China se desenvolveu, etc., mas o Xi Jinping é candidato a imperador. Não pode, ele está revogando uma norma que o Partido Comunista Chinês já tinha adotado há muito tempo. Venezuela, não só o Chávez, como agora o Nicolás Maduro, vilanizado, o Irã e sua liderança suprema, a resistência palestina e a resistência libanesa. Esses são os alvos preferenciais da mídia, e as pessoas passam a acreditar que o Hamas é uma organização terrorista, que o Hezbollah é uma organização terrorista,
que Cuba isso, Rússia aquilo, etc, etc. Entenderam? E eu já debati muito com o Zé Reinaldo sobre o tema da comunicação, né, que eu acho esse um tema central. Principalmente um tema que eu queria colocar aqui, que é o tema da censura, liberdade de expressão, etc. e tal, né? Porque nessa minha viagem à China em março, em que eu entrevistei a presidenta Dilma, eu também fui lá para conhecer o ecossistema de mídia da China, os meios de comunicação chineses. E eu voltei convencido de uma coisa que pode parecer absurda, mas, na minha opinião, isso vai até contra os meus próprios interesses. Não deveria haver um único veículo de mídia privada no mundo, né? Por que eu digo isso? Isso o Beto dizia, né? O Beto dizia quando eu achava que ele era radical. Mas por quê? Quer dizer, porque eu acho o seguinte, quer dizer, a informação, né, ela é um bem público, e um bem público não pode ser capturado pelo interesse privado. Quer dizer, um meio de comunicação privado ele está sempre sujeito às pressões do interesse privado. Isso aí é inescapável, né? Por mais que a gente tenha um bom propósito, tal, quer dizer, a gente está orientado ali à luta pelo Sul global, etc. e tal, a gente também está sujeito às pressões, né, dos interesses particulares, quer dizer. E aí eu voltei muito convencido disso, e eu tenho dito com frequência que, embora, vamos dizer assim, eu me sinta feliz, né, como editor, fundador do Brasil 247, da TV 247, etc. e tal, eu acho que hoje eu seria muito mais feliz se eu fosse o editor-chefe, ou um editor, ou um repórter, de um grande veículo da comunicação pública brasileira, desde que, né, a comunicação pública fosse a comunicação do... Eu sonho com um mundo sem imperialismo e sem Globo, né? Quer dizer, eu acho que a gente ainda... Eu acho que são duas coisas que andam juntas. Então, desde o começo tinha essa ideia. Ok, eu quero ver o mundo, viver nos pontos chaves, entender por dentro, escrever sobre e tentar explicar para as pessoas por que tudo isso é importante. E aí veio, evidentemente, o fluxo do tempo e o fluxo da história intervindo. Eu comecei no Ocidente, comecei na Europa, passei para os Estados Unidos, voltei à Europa, e um belo dia eu percebi que eu tinha que ir para a Ásia, viver a Ásia por dentro, para entender a Ásia. Aí eu virei um asiático há 31 anos. Eu me mudei do Ocidente para a Ásia em 1994. E pegar a Transiberiana e chegar a Moscou 1 mês e meio depois da queda da União Soviética. Vocês imaginam isso na cabeça de um jovem jornalista, né, evidentemente. Aí está formado. Ok, eu tenho que vir para cá, eu tenho que entender tudo isso in loco. O mais extraordinário é o que aconteceu alguns meses depois. 11 de setembro. Quem estava lá antes do 11 de setembro? Tinha 2 caras. O nosso correspondente paquistanês em Karachi e eu. No dia seguinte, todo mundo nos Estados Unidos estava lendo aquele pequeno website da Ásia, porque tinha uns caras que estavam lá, no Afeganistão, antes que acontecesse tudo. E nas zonas tribais e tudo. A gente dividia. Eu ficava entre as zonas tribais e Islamabad, a capital, depois para o Afeganistão, e ele ficava em Karachi. Vocês acreditam que esse cara me levou na mesquita em Karachi, onde estudaram todos os talibãs, todos os chefes talibãs, e era a mesquita favorita do Osama Bin Laden. E eu fui disfarçado de scholar canadense. Mudo, sem abrir a boca, porque eles não podiam, muito menos falar em inglês, evidentemente. Então, bom, aí a nossa aventura jornalística, chegando ao tema do Leonardo, por causa de um mecenas bem intencionado, mas com uma visão global da Ásia, ela decolou e esse website se transformou num ponto de referência porque ele era uma coisa que ninguém fazia na época. Então, como o poder russo vê soft power? Ou seja, há uma vertente na Sputnik, podemos ser mais críticos, e a Sputnik está muito... os diferentes escritórios, as diferentes subdivisões da Sputnik em cada país, por exemplo, aqui, na Turquia, etc. e tal, eles têm uma margem de manobra muito superior comparado com a centralização da RT, onde tudo é decidido em Moscou.
e tudo que é editado em Moscou, com alguma contribuição dos birros fora, mas não tanto contra a Sputnik, quando eles são praticamente autônomos. Mas é uma certa esquizofrenia do poder russo em como organizar a soft power. Para ser o menos diplomático possível, eles ainda não entenderam como funciona os bastidores e os detalhes de uma indústria de soft power super eficiente, como é a indústria americana, evidentemente. Eles estão tentando escapar da armadilha, mas muitas vezes eles deixam de expor o ponto de vista russo em detalhes sobre um assunto extremamente explosivo e eles adotam um ponto de vista atlanticista, ou eles reproduzem um analista americano que não conhece a Rússia e não está falando do ponto de vista russo. Isso é algo que os chineses jamais vão fazer. Isso é muito legal. É sempre o ponto de vista chinês, com gradações, evidentemente, desde a agência Xinhua, passando pelo Global Times, até o Guanxia, onde tem uma certa liberdade de expressão que você não vê nos outros. Mas ainda é muito sinocêntrico. Ou seja, é difícil, muito difícil na imprensa chinesa você ver pontos de vistas conflitantes com a China vindo do sudeste da Ásia ou da Ásia Central. Ainda é muito sinocêntrico. No caso do Irã, exatamente porque o sistema é rígido, a margem de manobra para IRIB, Press TV e Span TV chega num certo limite. A Telesur, eu acho que ela é muito mais livre, seria muito raso para qualificar, mas ela tem mais margem de manobra, né? E no Brasil eu não sei, porque o Brasil não tem uma empresa estatal forte de mídia, né? O Brasil não tem um equivalente da Telesur, ou não tem um equivalente mesmo de uma ART, ou de uma Al Jazeera. As Big Techs, esses oligarcas desmesurados da Big Tech, que são todos megalômanos, autocentrados, extremamente perigosos. O mais perigoso de todos é do qual se fala menos, que é o Peter Thiel, da Palantir, com o seu CEO Alex Karp. Esses caras são além de perigosos. Para começar, eles já estão infiltrados dentro do governo americano. Eles fazem parte agora do sistema federal americano. Eles vão controlar informação que circula dentro do aparato do governo americano. Primeiro de tudo. A partir disso, o soft power seu com inteligência artificial é infinito, porque o governo americano é tentáculos do povo pelo planeta inteiro. E a interligação das Big Techs com Big Finance. Ou seja, a interconexão Palantir e outros com Vanguard, BlackRock, State Street, JP Morgan, Fidelity, os caras que dominam a financialização internacional. Por exemplo, o nosso grande amigo, o professor Michael Hudson, ele é o melhor decodificador de como o sistema funciona. E o acrônimo dele é brilhante, é FIRE, fogo em inglês, que é finança, securitização, seguros e especulação imobiliária, real estate speculation, né? Esse sistema já está sendo completamente ultrapassado por o que Palantir e Big Techs querem fazer, que é muito mais radical no sentido de inteligência artificial, da maneira que eles conceptualizam, é a abolição da história, é a abolição do passado e é a abolição de qualquer outra cultura que não seja uma cultura binária de inteligência artificial. Mas inteligência não é artificial. O que é artificial é a produção dessa inteligência. É quem escreve o código. Ou seja, o artificialismo dessa inteligência vai ser tão inteligente quanto a medida e a capacidade de quem escreveu esse código. Então, você imagina uma empresa como a Palantir, que tem um alcance ilimitado, que faz
sistemas de inteligência artificial para matar seres humanos, que é exatamente o que eles venderam para Israel e que Israel aplica em Gaza. Isso pode ser aplicado ao planeta inteiro, com apenas algumas dezenas ou centenas de técnicos escrevendo o código. Delimitado por quem? Por uma empresa que está inserida dentro do governo americano, ou seja, delimitado pelo governo americano de novo. Ou seja, em termos de soft power, eles estão sempre 10 léguas à frente de todo mundo, né? E acho que ainda o resto do planeta não percebeu a ramificação desse monopólio que eles querem ter sobre inteligência artificial. Os chineses já perceberam, os russos já perceberam. Sim, os chineses já perceberam e os russos já perceberam. Coincidentemente, só para a gente fechar aqui, no dia 3, né, a gente está no dia... Hoje é dia 5, né? Não, 4. Não, no dia 1º, então. No dia 1º houve um evento no BNDES sobre cooperação no âmbito dos BRICS no campo da inteligência artificial. Qual é a grande discussão, né? E o Brasil e a China estão discutindo parcerias nesse sentido. Inteligências artificiais com código aberto para o Brasil, para serem tropicalizadas aqui, para que elas ganhem a identidade nacional. Então, houve conversas aí com grandes big techs chinesas, na verdade, que podem chegar ao Brasil com uma cara local. Eu acho que esse é um caminho bem interessante. Assim como a gente está discutindo aqui, quer dizer, a cooperação dos veículos de comunicação, os países vão ter que discutir a sua soberania digital, o controle sobre os seus dados e o desenvolvimento das suas próprias inteligências artificiais a partir do código aberto de quem estiver mais adiantado. Então, eu acho que isso está acontecendo. Eu só queria dar essa boa notícia, né? Passar para o Hertal. O DeepSeek é o primeiro passo. Bom, Leonardo Atush, Pepe Escobar, uma grande honra ter vocês aqui. Muito obrigado. Quero convidar você a estar conosco todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas. O programa vai estar disponível no canal do Toda a Palavra no YouTube, para quem não puder assistir no horário de estreia, mas vai poder vê-lo, assim como também pela rádio Toda a Palavra. Estivemos aqui com o Brizola Neto, que se despede agora, suas palavras. Obrigado, Hertal, por essa oportunidade de estar aqui debatendo contigo, né, esses fatos tão relevantes. Foi um encontro muito importante, porque a gente, principalmente quando se trata do noticiário internacional, a gente é massacrado pelas notícias que vêm das agências do Ocidente, né, e a gente tem muito pouca notícia, né, que vem dos países do Oriente, da Rússia, da China, da Índia. Então, essa integração desses jornalistas, né, essa construção de uma rede de informações paralelas das grandes agências de notícia é muito importante. E achei muito boa a carta de Niterói, a carta que saiu do encontro. Eu acho que ali tem um ponto que os dirigentes, né, dos países dos BRICS têm que atentar, que é justamente, né, a construção de uma Big Tech do Sul global. Porque é através da manipulação dessas grandes empresas de tecnologia, do uso da inteligência artificial, dos Big Data que eles têm, é que eles manipulam os algoritmos e tentam conduzir a opinião pública. E a construção, né, de uma empresa do Sul global que seja capaz de processar as informações, de oferecer informação correta, né? Informação do que realmente está acontecendo, sem a manipulação dos interesses do imperialismo e desse Ocidente aí, que está levando o mundo à guerra,
fundamental para que a gente tenha realmente, de fato, uma imprensa livre. Muito bem, é isso aí. Então, estaremos juntos na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas, aqui comigo, Brizola Neto, analista político,